Bom dia a todos, a graça e a paz. Quero deixar uma devocional para nossa reflexão em Salmos 26. E o nome dessa devocional, dessa reflexão é Intimidade com Deus. O Salmo 26, ele tem 12 versos. Eu vou ler só 2 versos agora e depois a gente vai ler os demais. É os versos 1 e 2, que diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e minha mente. Eu escolhi esse salmo de número 26 e coloquei esse tema, intimidade, porque intimidade é algo que nós temos através de um relacionamento com alguém. Ninguém é íntimo de ninguém a não ser que esse outro alguém permita essa intimidade e o outro lado possa buscar ter essa intimidade. Logo, o que eu quero dizer com isso é que intimidade acontece no querer das duas pessoas da relação. Quando a gente pensa na nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, a gente pode afirmar que o salmista, esse salmo é um salmo de Davi. Davi era uma pessoa íntima de Deus. Davi tinha como experiência própria a sua vivência, né, de buscar fazer a vontade de Deus. E aqui ele escreve isso, que ele tem confiado no Senhor e tem vivido com integridade. Integridade tem a ver com caráter, né? Então, esse verso 1 e 2 chega ao ponto de Davi chega ao ponto de falar para Deus assim: sonda-me, Senhor, e examina meu coração e a minha mente. Bom, a gente sabe que a gente pode esconder as coisas das pessoas, mas de Deus a gente não esconde nada. E o salmista, no caso Davi, ele coloca diante de Deus isso: Senhor, sonda minha mente, né? Sonda o meu coração. Davi tinha intimidade com Deus a ponto de pedir isso, né? E vem uma questão para nossa reflexão e aplicação, pensando nessa devocional desse texto. Você tem intimidade com Deus ao ponto de dizer para Deus: Senhor, pode sondar minha mente, sonda o meu coração, né? Porque você sabe que Deus sondar, nada vai ficar descoberto. Você sabe que Deus, ele conhece todas as coisas da minha e da sua vida. Mas Davi tinha uma intimidade com Deus a ponto de pedir isso. Nos versos 4 e 5, continuando a leitura, diz assim: Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Davi aqui está considerando o seu caráter, o seu comportamento que ele tinha como servo de Deus. Isso me leva e te leva a refletir por mais uma aplicação nessa reflexão de hoje. Como está o nosso comportamento cristão? Será que nós podemos dizer, como Davi disse aqui no Salmo, que ele detesta ficar perto de pessoas hipócritas? Porque muitas vezes a gente deseja isso, a gente quer estar falando mal dos outros, a gente quer estar falando da vida alheia, né? A gente escolhe estar no meio das pessoas que desejam ter esse tipo de comportamento. Continuando os versos adiante, os versos 7 e 8, melhor dizendo, diz assim, vou ler o 6 também: Lava as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo. Aí no verso 7 ele diz assim: cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Presta atenção no 8. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Aqui, o salmista, no caso Davi, ele está expressando o sentimento de adoração. Olha só, a intimidade com Deus no relacionamento me leva e te leva a adorá-lo cada vez mais. Então, o lugar onde Davi almejava estar, o lugar onde ele se sentia bem, ele amava, era o lugar da habitação de Deus. Ele continua, e vou ler os versos 11 e 12 agora, concluindo a ideia do salmista sobre intimidade. Verso 11 e 12. Mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei ao Senhor. Olha só, Davi, ele firma
os pés na retidão. E o que, que é isso? Por onde ele caminha, por onde ele anda, ele se mantém confiante, mas não é uma confiança em si mesmo, é uma confiança em Deus. E isso tem a ver com intimidade também. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vai se tornando íntimo dele, mais confiança a gente tem em Deus. E essa reflexão e essa última aplicação que eu quero deixar como pergunta para você que está assistindo é: como tem sido a sua confiança em Deus? Pessoas íntimas têm confiança um do outro. Será que você confia em Deus? Será que você confia que Ele quer o bem para você, mesmo quando Ele diz não para algumas coisas? Porque ser íntimo é isso, é você também ter a liberdade de não concordar. Deus não precisa concordar com tudo que a gente quer ou pensa. Ele vai concordar com a palavra dele. Pense nisso, que Deus te abençoe e que você possa cada dia ser mais íntimo do Senhor.